Eu sou um homem mais velho, na casa dos 40 anos. Trabalho como parte de uma equipe que viaja pelo país para treinar funcionários em nossa empresa. A empresa paga pelas nossas viagens e hospedagens. Embora às vezes pareça um pouco como férias, na maioria das vezes não é. Quando viajamos, temos que trabalhar longas horas e praticamente passamos o dia inteiro no escritório. Quem nos deixa apenas tempo suficiente para dormir no hotel, antes de acordar e voltar ao trabalho. Eu estava em uma dessas viagens de trabalho e tinha ficado em um hotel por alguns dias. Era um sábado à noite, quando terminei o trabalho e voltei para o hotel, um pouco depois das 10. Entrei no elevador e o hotel estava completamente silencioso. Não havia ninguém andando pelo saguão e ninguém no elevador. Quando cheguei ao meu andar, saí e comecei a andar pelo corredor. Mas no final havia uma pessoa. Estava parada bem na frente da minha porta. Pelo menos parecia assim. Mas eu estava muito longe para ter certeza. À medida que me aproximava, a pessoa me notou e se afastou, entrando em um quarto, algumas portas adiante. Cheguei à minha porta e entrei me perguntando o que ele poderia estar fazendo. Eu tinha certeza de que ele estava do lado de fora do meu quarto, ou do quarto ao lado. Mas imaginei que deveria ser o outro quarto. Depois de alguns minutos, esqueci isso e tomei um banho antes de deitar. Tive outro dia longo de trabalho no dia seguinte, então não queria ficar pensando muito antes de dormir. Adormeci, mas acordei várias vezes durante a noite, ouvindo alguém andando do lado de fora do meu quarto. Cheguei até a achar que ouvi alguém batendo uma vez, mas não estava certo se estava sonhando ou se era real. Levantei-me de manhã, ainda cansado, e fui para o trabalho. Não voltei ao hotel até tarde, acho que por volta das 9, mas pelo menos era mais cedo do que na noite anterior. Quando cheguei ao meu quarto, não havia ninguém no corredor desta vez. Joguei minha bolsa de trabalho no sofá e deitei na minha cama, mas dessa vez decidi assistir um pouco de TV antes de dormir. Peguei o controle remoto na mesinha da cabeceira e liguei para algum programa aleatório. Não me lembro de ter cochilado, mas devo ter adormecido muito rapidamente, porque acordei um pouco antes das 10 ouvindo meu telefone tocar. Olhei para a mesinha da cabeceira, mas à medida que recuperei minha consciência, percebi que o som não vinha de perto de mim e que o meu telefone não estava ali. Virei a cabeça na direção do armário, ao lado da TV, e de repente o toque foi silenciado. Uma sensação de frio percorreu todo o meu corpo quando vi um leve movimento de sombra saindo da fresta entre as portas do armário. Saltei da cama cheio de adrenalina e saí correndo do quarto, indo direto para as escadas, correndo até a recepção do hotel. Eles chamaram a segurança que veio alguns minutos depois. Entrou no quarto para fazer uma busca. Após 30 segundos, eles saíram segurando o mesmo homem que eu tinha visto no corredor antes. Não consegui acreditar que ele não tentou fugir, mas eles disseram que ele ainda estava no armário, pelo que sei. O cara não tinha ideia de quem eu era ou qualquer outra coisa, e não deu nenhuma razão específica para o motivo de ter invadido meu quarto e se escondido no armário. Saber que ele estava sentado no armário, provavelmente me observando pelas frestas, fez meu corpo tremer. Acho que ele estava apenas louco, mas é aterrorizante pensar no que poderia ter acontecido se o telefone dele não tivesse tocado. Eu morava em uma pequena cidade nas montanhas, nos arredores de Salt Lake City. Por vários anos no início dos meus 20 anos, durante o meu tempo lá, consegui um emprego no hotel local, porque era o único hotel em toda a cidade. Era muito pequeno e de propriedade familiar, então não era nada luxuoso ou bem estabelecido. Quase ninguém visitava a cidade, a menos que fosse para ver amigos ou familiares, porque não havia outra razão para estar lá. Bem, isso aconteceu quando eu tinha 23 anos e estava trabalhando no turno da noite no hotel. Como era pequeno, com apenas 12 quartos no total, eu era o único funcionário durante a noite. Eu estava sentado na sala de estar que ficava logo ao lado da entrada principal, quando vi os faróis de um carro brilhando pela janela ao entrar no estacionamento. Guardei meu celular e me levantei, não esperando ninguém fazer check-in naquela noite. Fiquei atrás do balcão da recepção esperando que a pessoa entrasse.
Após alguns minutos eu estava ficando impaciente e peguei novamente meu celular. Cerca de 30 minutos se passaram antes que alguém finalmente entrasse pelas portas. Era um homem com a mesma idade que eu, mas ele parecia muito cansado, e eu o recebi. Parece que você teve um longo dia dirigindo, eu disse, tentando iniciar uma pequena conversa, mas ele não respondeu. Ele tirou a carteira e pegou o dinheiro. Um quarto só por uma noite, ele disse. Eu fiz assinar o registro e dei a ele a chave do quarto de número 4, que ficava no corredor, no primeiro andar. O homem foi direto para o quarto, carregando apenas uma pequena mochila consigo. Não havia mais ninguém hospedado naquela noite, então só estávamos ele e eu no prédio. Eu sabia que ele provavelmente estava apenas de passagem e estava cansado de dirigir. Mas a atitude dele me deixou desconfortável. Não quero ser assustador ou algo assim, mas eu olhei para a folha no registro que ele preencheu e notei que ele não colocou um sobrenome, apenas uma inicial. Seu primeiro nome também era Daniel, então era tão genérico quanto poderia ser. O hotel nunca precisou dessas folhas antes, então preenchê-las era praticamente inútil. Voltei para a sala de estar, me sentei, coloquei os fones de ouvido e comecei a assistir um filme que tinha baixado no meu celular. Cerca de 1 hora depois, algo chamou minha atenção. Um baque abafado veio do final do corredor, fazendo o chão vibrar sobre mim, como se algo tivesse sacudido o prédio. Tirei um dos fones de ouvido e apenas um segundo depois outro baque aconteceu. Levantei-me e caminhei rapidamente até o final do corredor, não vendo nada. Sabia que deveria ser o homem, e meu primeiro pensamento foi que talvez ele tivesse derrubado alguma coisa ou quebrado algo por acidente. Caminhei até a porta dele e bati. Senhor, está tudo bem? Chamei, mas não houve resposta. Esperei mais alguns segundos, depois inclinei a cabeça para mais perto e ouvi com mais atenção, ouvindo uma respiração fraca do outro lado da porta. Ele estava lá, tentando ficar quieto. Isso realmente me deixou muito desconfortável. Então recuei e fui para a recepção, permanecendo mais alerta pelo restante da noite. O resto da noite passou sem sons ou problemas, mas de manhã, na hora do check-out, ele não apareceu na recepção. Não havia pressa, então dei a ele mais 1 hora antes de começar a me perguntar se ele sequer pretendia sair. Bati na porta dele, mas não houve resposta. Eventualmente peguei uma chave reserva e destranquei a porta, mas ela mal se mexeu. Tive que chamar os proprietários. Quando finalmente conseguimos forçar a porta, descobrimos que o armário do quarto havia sido empurrado contra a porta para nos impedir de entrar. O que não encontramos foi o homem. Ele não estava no quarto, mas eu não vi sair do hotel pela única entrada e saída. Seu carro ainda estava no estacionamento, e tornava tudo ainda mais confuso. Reviramos o quarto um pouco mais, mas não encontramos nada de estranho, além do armário que ele usou como barricada. Acho que teria ficado menos assustador se tivesse encontrado outras coisas estranhas. Mas ver que tudo parecia normal só me deu arrepios. Nunca descobrimos quem era o homem, para onde ele foi ou o que ele estava fazendo no hotel. Pronto para ter noite de arrepiar e adrenalina correndo nas veias? Não perca nenhum susto, mistério ou enigma do mundo de terror. Inscreva-se no nosso canal de YouTube hoje, toque no botão de inscrição e faça parte dos corajosos que enfrentam o desconhecido conosco.